que a nossa vida precisa ser controlada, dirigida, guiada por Ele. Porque à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, ou seja, à medida que nós permitimos com que o Espírito Santo nos controle, irmãos, nós veremos Ele, o Espírito Santo, controlando a nossa mente. Irmãos, como é importante ter uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que assim como o homem imagina, assim ele é. Esse texto está dizendo para mim e para você que as pessoas se veem, elas agem e falam de acordo com aquilo que passa onde? No seu pensamento. Então, se o pensamento, se a mente não fosse algo que precisava de cuidados, ou que precisasse ser cuidada, Paulo não diria em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8, para que a gente tenha cuidado com aquilo que passa na nossa mente. Paulo vai descrever os tipos de pensamentos os quais precisam permanecer. Ele vai falar de pensamentos que têm louvor, pensamentos que têm boa fama, pensamentos que têm virtude. Por quê, irmãos? Dependendo daquilo que passa na mente de uma pessoa, isso pode prejudicar a sua vida, mas também pode fortalecer a sua vida. Ou seja, à medida que eu vivo baseado naquilo que passa na minha mente, e esses pensamentos forem contrários à palavra de Deus, eu me privo de provar ou de experimentar tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu fico privado de viver tudo aquilo que Ele planejou e sonhou para mim. As crenças limitantes, quando elas são estabelecidas numa mente, faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Lembra lá de 1 Samuel, no capítulo 17, quando Golias começou a afrontar os exércitos de Israel, a Bíblia vai dizer que eles ficaram paralisados por 40 dias, irmãos. Eles tiveram muito medo, a Bíblia vai dizer que eles ficaram aterrorizados. Perceba que muitas das vezes as pessoas estão paralisadas, aterrorizadas, por causa dos pensamentos que passam na sua cabeça. E a mente é constantemente bombardeada, irmãos, por informações negativas, por palavras ruins. Por esta razão ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus. E o Espírito Santo é aquele que faz com que a mente seja iluminada. Por essa razão precisamos do controle dele na nossa mente, para que ele possa fazer claro para mim e para você, tudo aquilo que o Pai quer revelar a nós, irmãos. Por isso que é importantíssimo ter uma mente controlada pelo Espírito Santo. Porque conforme os seus pensamentos, você vai andar por vistas ou por fé. Por isso que é importante, irmãos, ter uma mente equilibrada. Nós não podemos correr o risco de viver uma vida como se fôssemos um termômetro. O que significa ter uma vida conforme um termômetro? Que você sobe e desce conforme as circunstâncias que estão à sua volta. Perceba que um termômetro, ele vai subir ou descer a temperatura conforme o ambiente, conforme o clima, conforme, aquele lugar onde ele está inserido. Da mesma forma, uma mente, ela pode oscilar, ela pode passar por altos e baixos, se ela for como um termômetro. Mas na verdade, a ação do Espírito Santo fará com que a sua mente, que a minha mente, seja como um termostato. Ou seja, é o Espírito Santo, é o entendimento que nós temos na palavra, é o entendimento que nós temos a respeito do Pai, é que vai determinar o calor das coisas, a temperatura das coisas. Por isso que Paulo pôde dizer em Filipenses 4:11, que ele estava satisfeito, mesmo sabendo, ele estava contente, mesmo sabendo que estava vivendo momentos difíceis, porque ele não estava deixando se levar, a sua mente não estava sendo controlada pelas coisas que estavam à sua volta. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus nos levará a ter uma experiência profunda de suficiência e segurança em Deus. E essa experiência, irmãos, nos fará a confiar em Deus, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor.
Uma mente que não está embasada nas situações, mas está firmada na palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, experimentará aquilo que Paulo descreve em Gálatas 5:22, quando ele menciona a respeito da alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Percebe, irmãos, quando uma mente está desequilibrada, quando ela é afetada pela negatividade, pelo pessimismo, pela incredulidade, geralmente as pessoas tendem a ficar oprimidas. Elas tendem a se encolher, se esconder. Elas tendem a acreditar que a vida delas não terão sucesso, que elas não romperão. Mas impressionante é que quando uma mente é controlada pelo Espírito Santo e recebe a luz da verdade, a iluminação da palavra, essa pessoa, ela se firma não naquilo que as circunstâncias mostram, mas ela firma naquilo que a palavra diz, e isso faz com que o seu coração se alegre, e ela consegue desfrutar de alegria mesmo em meio à dor, irmãos. Porque a alegria que vem do Espírito Santo, ela não é circunstancial. É interessante quando se fala de alegria, às vezes nós confundimos com felicidade. Por que eu digo isso, irmãos? A felicidade, ela é algo circunstancial. Você fica feliz por causa de um presente, você fica feliz por causa de uma surpresa, você fica feliz por causa de um abraço ou de um elogio. Mas a felicidade, ela é afetada mediante a um abandono, a uma palavra negativa, ou um esquecimento, ou seja, ela é condicionada. A felicidade, ela precisa de coisas, para que ela possa manifestar. Agora a alegria, meu irmão, ela não depende de coisas naturais, porque ela vem do Espírito Santo de Deus, e a alegria é manifesta por meio dele, por meio da sua ação em nós. E por esta razão você consegue se alegrar mesmo em meio à dor. Ou seja, se você foi esquecido ou não, você consegue se alegrar. Você recebeu um abraço ou não, você consegue se alegrar. Porque a sua alegria, ela não está firmada no natural, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. E ela passa a ser algo experimentável para mim e para você, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós, e o que nós podemos nele, e o que Ele pode fazer por nós. Aleluia. E esse entendimento abre a nossa compreensão, nos fazendo perceber, irmãos, que podemos desfrutar de alegria, porque sabemos que ela vem do Espírito Santo. Dê um sorriso aí agora na sua casa, abra o sorriso, dê uma gargalhada, porque nós temos o Espírito Santo. Por isso que ter uma mente iluminada por Ele fará com que nós estejamos firmados, irmãos. E Paulo pôde experimentar essa verdade. Paulo pôde experimentar isso na sua própria vida. Por esta razão, meu irmão, não permita com que a sua mente seja infectada pelo medo, nem pela incredulidade. Antes, porém, permita com que a sua mente seja controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Deixa Ele guiar os seus pensamentos. Deixa Ele iluminar os seus pensamentos. Deixa Ele trazer clareza aos seus pensamentos. A única coisa que você precisa fazer para que o Espírito Santo traga clareza aos seus pensamentos é você renovar sua mente com a palavra, é você olhar para as Escrituras e permitir com que elas tragam verdade, e essas verdades trarão luz, ação, a revelação do Espírito Santo, e a sua mente não mais será dominada por coisas circunstanciais, mas ela estará firmada na palavra de Deus. E dessa forma você jamais permitirá com que as circunstâncias digam para você como as coisas devem ser, porque você terá claro no seu entendimento que quem determina as coisas na sua vida não são os homens, não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas quem determina como as coisas devem ser nas nossas vidas é a palavra de Deus. Oh, aleluia, é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, permita que o Espírito Santo domine a sua mente.